só os erros da previsão orçamentária. Em 2014, previram 50 bi, foram 38. Vamos falar agora das despesas. Isso aqui, quando eu aprendi isso, eu fiquei chocada e decepcionada. A maioria das despesas do orçamento não depende da decisão, da vontade da prefeita ou do prefeito eleito. Então, a gente tem, por exemplo, tudo isso aqui com pessoal e encargos sociais. Folha de pagamento. A menos que eu mande metade embora, e em muitos casos eu não tenho esse direito, eu não tenho essa escolha, outras despesas correntes. Despesa corrente é contas a pagar. Manja, água, luz, telefone, aluguel, no caso da prefeitura, material escolar, compensação tarifária, contas a pagar. Então, é possível diminuir um pouco isso aqui? Um pouco. Né? O Dória, aliás, não só o Dória, o Haddad também, baixa o decreto da economia. Ficam todos obrigados a tentar renegociar todos os contratos. Aí você vai lá, chama os fornecedores e tenta daqui e dali e economizar, lógico. Então, 85% da pizza do orçamento é despesa obrigatória. O prefeito não tem muita escolha, não tem escolha nenhuma. Essa aqui é a parte que a gente disputa politicamente. Investimento. O investimento é o que você faz a mais. O investimento é onde você amplia. Amplia o número de servidores, amplia o número de serviços, cria novas escolas, novos hospitais, cria novos programas. Então, no fim, essa é a parte que a gente vai discutir, debater, disputar em audiência pública, em abaixo-assinado e assim por diante. Uma outra forma de visualizar as despesas por função de governo. Essas aqui são as maiores. Para ficar mais legível, educação é a maior zona de todas lá embaixo. Previdência social, as despesas com aposentados e pensionistas do serviço público, e saúde. São essas três aqui. A educação, previdência e saúde são despesas carimbadas, de formas diferentes. Por que a previdência é uma despesa carimbada? É uma despesa obrigatória. Você tem que pagar os aposentados, ponto. Então, você tem que reservar no orçamento dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias. É como se aquele dinheiro não existisse para outras coisas. Assim, para quanto eu vou precisar para aposentadoria? 8 bilhões? Está aqui. Educação também é um dinheiro carimbado por duas regras. A Constituição Federal, que diz que os municípios vão aplicar, no mínimo, 25% da receita de impostos com educação. E a lei orgânica do município, que diz que serão, no mínimo, 31% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e inclusiva. Onde é que entra uma discussão política muito séria aqui? O que é manutenção e desenvolvimento do ensino? Por exemplo, uniforme escolar. Entra aqui ou não entra? É uma briga. Muita gente acha que se você diz que está gastando 31% da receita com educação e você está incluindo nisso a despesa com uniforme, que você não está cumprindo, porque uniforme não é manutenção e desenvolvimento do ensino. É uma baita discussão. Transporte escolar, está ou não está gastando? Tem muita gente que acha o seguinte, não, transporte, uniforme, legal, pode pagar, mas você não pode dizer que isso faz parte das despesas com desenvolvimento e manutenção do ensino. Entendeu? Eduardo, quer falar? Ou seguimos? Mas isso não é uma interpretação? Sim, é uma interpretação.
Sim, mas tem gente que acha que essa despesa tinha que ser computada em outra conta. Então, vamos supor, faz de conta que o orçamento da cidade é 100 bilhões. Aí, a prefeitura gastou 31 bilhões com educação. Mas aí, quando você vai olhar lá no que ela gastou, ela incluiu ali a manutenção predial, os uniformes, o transporte escolar. E aí, alguém vai dizer assim, não. Tira essa parte e eu quero que você gaste 31 só com a atividade de educação em si. Eu não estou falando por hipótese, essa é uma discussão verdadeira que acontece na Câmara Municipal. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, frequentemente dizem, vocês não podem falar que o uniforme é manutenção e desenvolvimento do ensino. Vocês querem fornecer uniforme? Lógico, beleza. Mas não conta isso como os 30%, para dizer que vocês estão cumprindo com os 31% obrigatórios. Seguindo. Esse aqui é uma outra forma de visualizar a rigidez do orçamento. Aliás, isso aqui foi apresentado em 2017, dividido mesmo em despesas rígidas e despesas menos rígidas. Despesas rígidas, olha quanto elas aumentaram. De 13 para 14, aumentaram 16%. 14 para 15, aumentaram mais 6%, depois mais 11% e depois mais 9%. E aí, o que acontece? Se as despesas rígidas aumentam e o dinheiro é curto, onde é que você vai cortar? Nas despesas menos rígidas. Se não dá para pagar menos aluguel, menos condomínio, você vai tentar economizar água. Se você já está no limite, não tem mais como economizar água, bom, você vai trocar a marca da ração, você vai abastecer num posto mais barato ou você vai parar de usar o carro. Então, essa é uma escolha que um governo também tem que fazer. As rígidas estão aumentando, eu vou ter que cortar onde? Nas despesas menos rígidas. Exemplo das despesas rígidas. Pessoal ativo, pessoal inativo. Folha de pagamento e a previdência. É uma despesa super rígida, obrigatória. O que acontece quando o governo não paga salário, pelo amor de Deus? Colapso. E tem vários não pagando. Não pagando salário, não pagando aposentadoria, não pagando 13º. Mas numa gestão fiscal responsável e não criminosa, você vai honrar as despesas rígidas, que aumentam muito. Então, aqui, algumas despesas rígidas. Folha de pagamento e aposentadorias, os convênios da educação, as creches, basicamente, a prefeitura classificou como despesa rígida. Claro, vai diminuir vaga em creche, precisando aumentar. É uma despesa rígida, você tem que reservar o dinheiro para isso. E a tal da compensação tarifária do ônibus. Se você não pode aumentar a tarifa, então você tem que prever que você vai precisar de dinheiro para honrar essa despesa. Esses são os números reais das despesas liquidadas esse ano. Como eu disse, o secretário apresentou anteontem na Comissão de Finanças. Olha aqui, de novo, ativos e inativos. Quais são as despesas que mais aumentaram a cada ano? Olhando assim. Pessoal e encargos. 11 bi, 12 bi, 13 bi, 14 bi. É um crescimento real do gasto com pessoal e encargos. Ativos, 7,888, aumentou pouquinho a despesa com ativos. Inativos, 3 bi, 4 bi,2, 4 bi,8, 5 bi,4. De janeiro a agosto desse ano, já foram gastos 5 bilhões com a folha de pagamento, com a folha de inativos, com aposentadorias e pensões. Por quê? Muita gente se aposentando. Muitas carreiras não têm concurso faz tempo. Muitos funcionários ativos estão prestes a se aposentar ou recém se aposentaram. Então, a folha da Previdência, né, a conta da Previdência, é a que mais aumenta dentro das despesas da prefeitura.
Aqui uma comparação. Isso aqui foi elaborado pelo próprio secretário da Fazenda. Foram os números que ele optou destacar para mostrar para a gente. Função educação teve um grande aumento. Função saúde, um pequeno aumento. Compensação tarifária aumentou. Inativos, um grande aumento. E ele escolheu destacar aqui a Secretaria da Cultura com um aumento. Por que ele escolheu falar de cultura? Porque, ano passado, quem mais se mobilizou para questionar o orçamento foi o pessoal da cultura. Acamparam aqui, acamparam, invadiram, perseguiram, só faltaram bater no secretário. Então, o resultado disso é que cultura passou a ser objeto de uma atenção especial. Concordando ou discordando dos métodos adotados, cultura mereceu do secretário uma janelinha aqui nesse slide que ele trouxe para a gente. Significa que a pressão popular funcionou, né? Significa que a pressão funcionou. E aí é muito... É bom a gente... Seria o caso de estudar qual parte da pressão popular funcionou. Para mim, a que funcionou foi a organização do movimento aqui dentro da Câmara, que formou um grupo de trabalho específico com a participação de 4 ou 5 vereadores, o Véspoli, o Donato, eu... Cadê a Roberta? Quem mais que tinha de vereador, Roberta, se lembra? Então, assim, eles vinham sempre nas reuniões da Comissão de Finanças, eles estavam em todas as audiências públicas, eles formaram um grupo que contou com o apoio de diversos vereadores. O relator do orçamento no ano passado, que foi o Ricardo Nunes, me designou subrelatora de cultura dentro da LDO. No segundo semestre, eu não estava mais na Comissão de Finanças, ele designou o vereador Turim como subrelator de cultura na lei orçamentária anual. Então, eu acredito que foi isso que surtiu efeito. A presença aqui na Câmara, constante. Não a tentativa de ocupar o gabinete do secretário. Não foi isso que impactou na constituição do orçamento. Fala, Roberta. E o Alfredinho também. Bom, então, concluindo este capítulo, se o que a gente orçou, a receita estimada, a despesa prevista, não bateu com o que efetivamente foi, né, arrecadado e o que precisa ser gasto, o que a gente faz? A palavra temida, terrível, congela. De certa forma, a gente pode dizer que o orçamento nasce congelado. Ele nasce todinho congelado. Tanto é que nos primeiros 15 dias do ano, a gente não consegue ordenar, realizar nenhuma despesa nova. Porque a gente fala isso na administração, não abriu o orçamento ainda. Por quê? É uma previsão, é uma estimativa. E aí, só depois de alguns dias, não estou dizendo que eu acho que 15 dias é o razoável, mas na prática é assim que acontece. Depois de alguns dias, aí tem o decreto da execução orçamentária, e aí você vai descongelando. É mais ou menos assim, parece que você tem o orçamento todo liberado, e aí vai lá e congela uma parte. Não, na verdade, ele nasce todinho congelado. Porque a gente tem certeza que vai arrecadar 50 bi? A gente tem certeza que vai gastar 40 bi e vai sobrar 10? Não. Então, você vai liberando o orçamento de pouquinho. As despesas rígidas, eu tenho que liberar de cara. Então, eu já sei que eu vou precisar de 8 bi para pagar a aposentadoria naquele ano. Então, 50, tiro 8, divide por 12 parcelas. E tem as despesas com as creches. Tem a despesa com salário. O resto fica congelado. E vai sendo liberado à medida que, a gente tem certeza de que o dinheiro existe. No começo, a gente não tem certeza que o dinheiro existe, ele não entrou ainda. Então, vai liberando à medida que o dinheiro realmente foi concretizado, ou vai liberando à medida que o prefeito, os vereadores vão identificando
as necessidades mais urgentes. Então, tem coisa que você vai descongelar em fevereiro e tem coisa que vai continuar ali, congelado, mas chega no segundo semestre e fala assim, não, beleza, agora pode liberar. Então, caminho do orçamento. É um projeto de lei que vem para a Câmara Municipal, que é apreciado pela Comissão de Finanças e Orçamento e que é votado em plenário. E, nesse meio caminho, acontecem, como com outros projetos de lei, as tais das emendas ou o substitutivo, no caso, o substitutivo, que é o próprio relator do orçamento na Comissão de Finanças que faz. Porque é ele quem vai analisar 200 mil emendas e vai dizer, essas eu aceito e essas não. Aí a palavra dele é afinal? Não. Depois, no plenário, o plenário vai dizer se concorda ou discorda daquele seu parecer. Então, a emenda ao orçamento é uma modificação que os vereadores sugerem fazer na lei orçamentária anual. Como que se faz normalmente a emenda parlamentar? Por meio de acordo. O orçamento tem sempre uma reserva de contingência. Normalmente, essa reserva de contingência é um número divisível por 55. Por quê? Porque, por acordo, o governo, o prefeito, o governador, presidente, dizem o seguinte para a Câmara Municipal, vereadores, vocês podem designar para onde vão 3 milhões de reais. Do total do orçamento, cada um de vocês tem o direito de fazer emendas no valor de até 3 milhões de reais. Aí, um vereador vai falar assim, beleza, com 3 milhões, eu quero que faça uma ponte lá na Aricanduva, que eu sei que custa 3 milhões. Aí ele coloca lá no orçamento e o relator fala, beleza, aceito, entra aqui no relatório. O outro vereador vai dizer assim, não, eu quero mandar 30 mil reais para cada horta comunitária das regiões sul e leste. Então, eu vou dizer aqui. Aí, aquele vereador faz 100 emendas. Então, normalmente se estabelece um mínimo. Não se pode fazer emenda parlamentar com um mínimo de 30 mil reais. Pelo menos 30 mil. Mas, a partir disso, os vereadores têm a liberdade. Um vereador vai fazer 3 emendas de 1 milhão. O outro vereador vai fazer 6 emendas de 500 mil reais. Então, nessa época, nós, vereadores, somos procurados por pessoas que trazem as suas propostas e falam, olha, eu tenho um projeto de educação em direitos humanos para a população em situação de rua, que precisa disso, 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 daquilo, e que eu acho que custa 80 mil reais. Aí o vereador vai, analisa e fala, puta, 80 mil? Não dá. Não posso pagar 20 mil reais para uma pessoa que vai dar o curso, não orna. Vamos fazer diferente? Vamos ajeitar daqui, 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 dali, beleza. Aí o vereador inclui naquele total dele, de 3 milhões, 80 mil reais. Aí tem o seguinte, quem vai pagar esses 80 mil reais? É o vereador? Não. Quem gasta o orçamento é o Poder Executivo. Quem executa as leis? É o Poder Executivo. O orçamento é uma lei. Então, quem vai gastar o dinheiro, quem tem o caixa, quem tem o cheque, quem tem a caneta, é o Poder Executivo. Então, se eu disser para a Madalena, não, eu vou mandar 80 mil reais lá para o CISART, eu vou escrever no orçamento que daqueles 3 milhões de reais que eu tenho o poder de decidir para onde vão, desde que os meus colegas também concordem com isso, eu decido que 80 mil vão lá para o CISART. Mas, da onde o CISART vai receber esse dinheiro? De algum órgão do Executivo. Então, se o CISART já tem um contrato, vamos supor, já está lá, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, tem um programa, isso, aquilo, do CISART, que tem 100 mil reais no contrato, já tem 100 mil. Aí eu coloco mais 80, aonde? Naquele contrato. Quem vai gastar esses 180 mil, ou não vai gastar, é a Secretaria de Direitos Humanos. Eu quero mandar dinheiro para realizar um campeonato de skate. Quem vai realizar o campeonato de skate? A Secretaria de Esporte. Então, eu vou mandar o dinheiro lá para a Secretaria de Esporte. Quem vai fazer o campeonato, fazer a concorrência, o contrato, é a Secretaria de Esporte. Se a gente jogar uma emenda
e não combinar, não adianta. Se a gente jogar uma emenda num valor completamente irreal, tipo, eu quero que faça uma ponte na Aricanduva. Aí eu coloquei uma emenda lá, 3 milhões para a ponte da Aricanduva. Custa 20. O que adiantou eu colocar 3 milhões no orçamento? Aí eu vou dizer, tem dinheiro no orçamento. O prefeito não fez porque não quis. Eu pus no orçamento. Ou, digamos que um vereador vai lá e coloca 10 milhões para a ponte da Aricanduva, que custa 10 milhões. E o relator, num princípio de que, beleza, vamos lá, vale a luta política, ele acata no orçamento esses 10 milhões de reais para a ponte. Mas esse dinheiro não existe. Escrever um número, um determinado valor no orçamento, deveria querer dizer que o dinheiro existe, que eu estou aplicando um recurso que veio de algum lugar, mas, irresponsavelmente, deputados federais, estaduais, vereadores, podem fazer um orçamento em que eles dizem assim, imagina, o prefeito disse que vai arrecadar 50 bi, que nada, o Brasil está bombando, Copa do Mundo, Olimpíada, vai arrecadar 60. E coloca lá 10 bi a mais no orçamento e distribui esses 10 bilhões. Só que o dinheiro nunca existiu. Então, emenda é uma modificação que o vereador faz na lei orçamentária anual. Normalmente é feito um acordo com o executivo sobre quanto cada vereador tem o direito de direcionar dentro da peça orçamentária. Mas, se esse dinheiro não existir de verdade, se não houver um órgão do executivo com a possibilidade de gastar esse dinheiro, eu ter colocado a emenda não quer dizer nada. Conseguiram compreender? Estou caminhando para a conclusão, tá, gente? Bom, já deu para entender? Lembra o primeiro slide? Orçar é uma coisa, ter o dinheiro de verdade é outra coisa, gastar o dinheiro de verdade é outra coisa. Então, dizer dinheiro tem pode não ser verdade. E dizer eu coloquei dinheiro também não quer dizer muita coisa. Aí tem, de novo, o exemplo clássico da cultura, já que foi o motivo dos maiores enfrentamentos aqui na casa. O orçamento da cultura aumentou muito de ano a ano. 12, 13, 12 para 13 diminuiu um pouquinho. 14, 15, 16, 17. Olha como aumentou o orçamento da cultura de 2015 para 2016. Nossa, aumentou muito. Aumentou 100 milhões. No papel. No papel. Quanto foi gasto? Liquidado é quanto foi pago. Quanto foi gasto com a cultura em 2012, 13, 14, 15, 16? Então, se alguém disser, nossa, o orçamento da cultura foi de 500 milhões, foi. O gasto com a cultura foi de 300 milhões. Então, o orçamento só se concretiza mesmo na realização, naquilo que a gente chama de a execução orçamentária. Como chegar lá? Tem vários caminhos, mas qualquer pessoa consegue acompanhar a execução orçamentária. Lembra a página capital, portal da transparência? Ali, ó, despesas. Esse é o meu caminho favorito. Transparência, despesas. Aí vai abrir essa janela. Clica ali, já aparece escrito execução orçamentária. Vejam que aqui tem a possibilidade de gráficos. Lembra aquela pizza que eu fiz? É daqui. Qualquer um de vocês pode clicar aqui, selecionar as variáveis e obter um gráfico com os números reais do orçamento num determinado período. Quando a gente clica ali na execução orçamentária, abre esta tela. Lembra dela? Olha ela aqui de novo. E ali a gente pode escolher o ano da execução orçamentária. Por exemplo, 2018. Isso é o que aparece. Esse é o arquivo que eu abri ontem, 2018. Grande, né? Vocês não viram nada. Sabe o que é isso aqui? Eu diminuí o máximo que eu pude, e o cursor aqui do lado
Ainda dá para descer tudo isso. Num arquivo desse tamanho. Então, percebam, são 5.435 linhas. E as colunas vão de A a Z e começam de novo e chegam em AN. Essa é a grande tabela da execução orçamentária. O orçamento é todo estruturado em função, cultura, educação, saúde, saneamento, turismo. Aí tem as subfunções e aí tem os órgãos encarregados. Algumas funções são executadas por mais de uma secretaria. Função urbanismo. Tem coisa da função urbanismo que é executada pela Secretaria do Verde, pela Secretaria das Subprefeituras, pela Secretaria de Obras e assim por diante. E aí tem os programas e os projetos e atividades. A gente pode fazer todos os tipos de estudos do orçamento a partir daquela planilha de Excel. Claro que ali não tem todas as informações de que a gente precisa. Sabe o que a gente não acha na planilha de Excel? O contrato. A gente não acha o fornecedor. A gente consegue juntar as informações e achar isso, de novo, naquela página da transparência, despesas, contratos, fornecedores, funcionalismo. Para mim, devia ser mais fácil de um arquivo já passar para o outro. A gente clicar numa dotação orçamentária e abrir a página do contrato referente àquela execução. Mas isso não acontece, não é possível, pelo menos ainda não. A gente está terminando, tá? Tipo, últimos slides. Vou mostrar para vocês como navegar nessa planilha aqui do Excel. Socorro, Amanda. Cadê o cursor? Ah, tá. Ah, pronto. Então, essa aqui é a planilha do orçamento, aquela gigantona. Mas eu já fiz algumas coisas para facilitar a vida. Não parece, mas ela já diminuiu. Você vê que a minha primeira coluna aqui é a I. O que eu fiz? Eu ocultei A, B, C, D, E, F, G, H. Vou ocultar mais uma aqui. Essa daqui, ó, código programa. Lembra aqueles programas do PPA? Acesso à cultura, acesso à moradia digna. Então, eles estão aqui. Está lá no PPA, aí ele tem que aparecer aqui no orçamento. Eu vou esconder aqui, ó, clicando com o lado direito do mouse, ocultar. Pronto, uma coluna a menos. Fica mais fácil a visualização. E eu apliquei aqui o filtro. É só clicar aqui. Está vendo? Filtro. Aparece esse funilzinho em cada um dos títulos aqui. Vamos escolher uma das funções. Vou escolher a função legislativa. Então, espera aí. Desselecionei tudo. Vamos ver a função legislativa. Tudo isso aqui. A gente tem dentro da função legislativa o órgão Câmara Municipal e o órgão Tribunal de Contas, o fundo de despesas da Câmara e o fundo de despesas do Tribunal de Contas. Ainda tem muita coisa aqui, vamos simplificar. Ou melhor, vamos aqui para o final. Quanto foi orçado para a função legislativa? Ou seja, apenas para a Câmara e para o Tribunal de Contas. Aplico aqui a soma. Ah, seu filho da mãe. Ah, é porque ele não está selecionado. Peraí. R$989 milhões é o orçamento para a Câmara Municipal e para o Tribunal de Contas em 2018. Esse foi o orçado. Quer dizer, foi o que veio no projeto de lei orçamentária. Aí tem a atualização do orçamento.